pelo nobre mestre e orientador Anísio Robinson, que dispensa apresentações. A minha prezada banca, tenho a honra hoje, dos antigos professores que foram meus professores em algum momento do curso, professora Shelley e professor Guilherme Viana, que hoje me surpreendo porque foi um professor de processo civil, professora Shelley de penal, mas é uma grata surpresa, viu, professores? Vamos lá, sem mais delongas. Meu tema: o conflito entre medidas cautelares e o princípio constitucional da presunção de inocência no atual sistema processual penal brasileiro. Eu parto, pessoal, do artigo 5º da Constituição Federal. É um artigo muito conhecido, tem diversos incisos, e no seu inciso 57, ele diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pessoal, esse inciso nada mais é do que a personificação do princípio da presunção de inocência na própria Constituição. E por que eu começo por esse artigo? Porque a norma máxima do nosso país é a Constituição e nenhuma outra norma pode ir de encontro com ela. Dessa forma, as outras normas infraconstitucionais elas devem respeitar e seguir todos esses princípios apregoados pela Constituição. E nesse sentido, eu preciso mencionar as medidas cautelares. As medidas cautelares estão previstas no Código de Processo Penal e elas são um instrumento processual que visam servir ao processo. Contudo, antes de uma sentença penal condenatória. Dessa forma, passa a impressão de que ela está punindo o réu antecipadamente, quando ele ainda é inocente, conforme mostrado pelo artigo 5º, inciso 57. Então, nesse sentido, a minha questão principal no trabalho, na pesquisa, foi a seguinte: o que legitima o Estado a restringir direitos individuais mediante medidas cautelares de um réu que ainda não foi julgado e, portanto, é ainda inocente? O objetivo central da pesquisa foi analisar as minúcias do ordenamento jurídico pátrio e comparar com a essência das medidas cautelares, porque um sistema tão garantista admite artifícios processuais tão incisivos e aparentemente antagônicos. Metodologia de pesquisa aplicada no meu trabalho foi método dedutivo, pesquisa bibliográfica baseada em renomados doutrinadores e normas legislativas provenientes do direito constitucional, penal, direitos humanos. Referencial teórico, eu utilizei alguns autores como Aurélio Lopes Júnior, Luiz Ferrajoli, Guilherme Amorim Campos Silva, Romeu Pires Campos Barros. Perfeito. Partindo então da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que rege todo o ordenamento jurídico pátrio, seja ele direito civil, direito penal, direito tributário, todos. Partimos então do artigo 1º da Constituição Federal. Ela diz que tem como um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana, a nossa nação. E esse princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio justnaturalista. Ou seja, todo indivíduo, ser humano que nasce, ele já nasce com a sua dignidade intacta e não pode ser perdida porque ela é incondicional. Independente do ato que aquele indivíduo cometa, ele não pode perder a sua dignidade, ela deve ser respeitada. Esse princípio tem um caráter garantista que derivou muitos outros direitos, como o devido processo legal, duração razoável do processo, ampla defesa, todos princípios e normas que precisam seguir a dignidade da pessoa humana. E dentre eles, o principal do meu trabalho, que é o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, ele impõe ao Estado e à sociedade um dever de tratamento perante o acusado. Então, nesse caso, o Estado e a sociedade, o Estado, representado pelo magistrado, o Ministério Público e os outros demais órgãos, têm o dever de tratar aquele acusado como inocente até uma sentença penal condenatória. Caso contrário, ele comete um abuso, uma arbitrariedade. E o mesmo vale para a sociedade, por exemplo, a mídia. Quantos de nós pensamos de ver a mídia acusando acusando um réu antes da sentença, como se ele já fosse culpado antes de uma sentença? Isso é errado. O princípio da presunção de inocência ele
um dever de julgamento da mesma forma. Ou seja, na dúvida, beneficie-se o réu. O juiz ele tem a obrigação de fazer isso, o que é denominado de indúbio pro réu. Na dúvida, beneficie-se o réu. E é por isso que o acusado ele tem inclusive o direito de prestar a sua defesa de maneira negativa. O que é a defesa positiva? É combater a acusação, é ele falar, ele apresentar provas. O que é a defesa negativa? É ele não falar absolutamente nada, nem tenente do CDTGE. Ele pode ficar em silêncio, isso não será utilizado contra ele, em seu prejuízo. E agora, para terminar a contextualização, o que são as medidas cautelares? Visam garantir a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, bem como prevenir a prática de novos delitos pelo acusado durante o curso do processo ou da investigação. Qual é a finalidade disso? É justamente preservar o resultado útil do processo, que é alcançar uma sentença. Todos nós sabemos, é de conhecimento público, que a justiça penal brasileira é morosa, em que pese o princípio da duração razoável do processo. Nós observamos diversas vezes processos criminais que duram 20 anos, facilmente. Dessa forma, o que garante que esse processo que dura há muitos anos vai atingir a sentença? O réu pode se ocultar, o réu pode deteriorar provas. Então, as medidas cautelares estão aqui para isso, para preservar o processo, para que ele atinja a sua finalidade, que é a sentença. Quais são os princípios que regem as medidas cautelares? Razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade diz respeito à opção do juiz de escolher a medida adequada para coibir um risco àquele processo. Ou seja, por que ele tem essa opção? Porque existem diversas medidas cautelares restritivas de direitos, que vão desde a tornozeleira eletrônica até a limitação de frequentar certos lugares, e também a mais severa delas, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva é a mais severa porque ela de fato manda o acusado para uma prisão, ele fica recluso, longe da sociedade, por um determinado prazo. E a proporcionalidade, de acordo com o risco oferecido ao processo pelo acusado, o juiz tem o dever de dosar a medida que ele vai aplicar. Hipóteses autorizadoras. Fumus coincidentes. Isso significa que o juiz, para impor uma medida cautelar, ele precisa de autoria e materialidade. Perigo não imora. Deve haver um perigo da demora no que tange a aplicação daquela medida. Deve ser urgente e não pode demorar, caso contrário, o processo vai sofrer algum dano, algum prejuízo por parte de quem quer que seja, mas sobretudo do acusado. Elementos elementares das medidas cautelares. Provisoriedade. Qual a diferença de temporariedade de algo temporário para algo provisório? O que é temporário tem prazo para início e prazo para final. O que é provisório pode iniciar e terminar a qualquer tempo. E o que define isso é a necessidade do processo. Se o juiz entender que há necessidade, ele pode decretar, asseverar, ou ele pode revogar a medida cautelar. Instrumentalidade. A instrumentalidade significa que a medida cautelar ela deve servir ao processo e única e exclusivamente. Portanto, se o processo for extinto, as medidas cautelares de intervenção. Jurisdicionalidade. O juiz ele tem o dever de zelar pelaquela medida cautelar o tempo inteiro. Ele pode decretar, como já falei, asseverar ou amenizar e até revogá-los. Considerações finais. A minha pesquisa entende que é possível, embora um pouco revoltante, aplicar medidas cautelares a um réu que seja inocente. Por quê? Porque as medidas cautelares elas não analisam mérito. Quem analisa mérito depende. A medida cautelar analisa a necessidade processual. Portanto, se um réu é inocente, mas ele está causando algum prejuízo para o processo, o juiz ele pode decretar uma medida cautelar em face dele. E depois, como é que fica a situação daquele rapaz que foi inocente? Se ele for condenado, pode haver a detração penal. Se ele for condenado, por exemplo, a 5 anos, ficou preso 6 meses preventivamente, é descontado dos 5 anos os 6 meses que ele ficou preso. Ou ele pode ser indenizado na via civil. Tá certo? As medidas cautelares surgem em razão de uma necessidade
necessidade de manutenção do poder judiciário, mediante um poder judiciário eficaz para a manutenção da ordem pública. Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizendo: não, tem que meter a porrada nesse, porque o Estado daqui a pouco solta. Ou seja, surge uma sensação de impunidade da sociedade quando o poder judiciário é fraco, quando ele não é efetivo. Então as medidas cautelares estão aqui para garantir que as leis serão justas. Os princípios e requisitos autorizadores e elementares das medidas cautelares estão em consonância com os princípios reitores do processo penal. Embora pareçam antagônicos, o princípio da presunção de inocência e medidas cautelares, todas as elementares e intrínsecas essenciais das medidas cautelares estão de acordo. Todos aqueles elementos que eu mostrei antes, eles precisam estar em conjunto para que seja possível a aplicação de uma medida cautelar. Eu trouxe aqui para título de bônus, para encerrar, uma postagem que eu vi hoje do renomado Auri Lopes Júnior, grande professor de Direito Penal. Ele postou hoje isso, agradecer a Deus. STJ aprova a súmula que veta converter flagrante em preventiva de ofício. Por quê? Porque o STJ tem que fazer uma súmula para dizer o óbvio. Veja, se o indivíduo foi preso em flagrante, não existe ainda nenhum inquérito policial completo para que o juiz possa se embasar e perceber se há possibilidade de aplicar medidas cautelares. Então, na prisão em flagrante, o juiz olha para o crime, vai ser convertido em flagrante. Ele está analisando tão somente o crime. Percebe? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Essa foi a minha apresentação e minha defesa. Achei fantástico esse trecho que eu marquei. Olha, a qualidade do sistema processual penal pode ser avaliada pela eficácia da aplicação do princípio da presunção da inocência. Aí que a gente pode chegar à conclusão que a nossa qualidade está muito ruim, tendo em vista que a gente fala sobre a prisão preventiva. A prisão é uma medida de exceção, mas aí a título de sugestão, fazer esse link, eu poderia colocar estatística da nossa população carcerária e estatística de quantos presos provisórios tem, entendeu? Faz um link direto com o que a gente está falando aqui para defender. Ou seja, a prisão é uma medida de exceção, mas a gente tem quase 50% da população carcerária presa provisória e presa preventivamente. E preventivamente, quando a gente vai olhar naqueles requisitos, a maioria da garantia da ordem pública que nem sabe explicar o porquê que ele deixa tocar na prisão e que o meu cliente vai perturbar a ordem pública. Entendeu? É só porque para dar uma satisfação para a sociedade, imparcialidade, porque o crime ele foi violento e a gravidade do crime não justifica a prisão quando ele volta a garantia da ordem pública. Então, se eu fosse você, eu traria essas estatísticas de quantos da nossa população, que é a quarta, terceira está variando, maior do mundo, né? A gente não trata a prisão como medida de exceção, a gente trata a prisão como regra aqui para dar essa satisfação à população. E seletivamente ainda, né? Que são pessoas de classe baixa. E aí, você falou direitinho das três dimensões do princípio da presunção da inocência, mas eu acho que você deveria discorrer em um parágrafo essas três dimensões, que é justamente o direito de ser tratado como inocente, a atribuição, a acusação do outro da prova e a exigência de dar uma certeza. Entendeu? No parágrafo, e aí desmembrar como você fez aqui no seu trabalho, mas são só sugestões. Aí eu ia te perguntar, a prisão em flagrante, ela tem a mesma índole cautelar, temporária e preventiva, porque ela não é uma modalidade de prisão cautelar, né? E qual é o juiz competente para fiscalizar essas medidas cautelares? É o impositor da medida ou da vara de execuções? Como isso aqui, na doutrina, tem uma divergência, né? Isso. Professora, infelizmente, eu não sei qual é a resposta que você tem. Do juiz competente? Do juiz competente. Mas ela tem sim um caráter de medida cautelar. Inclusive, a doutrina ela fala sobre
assim, sou Guilherme, fica à vontade para fazer suas perguntas. Boa noite a todos. Então, apresentaste bem o trabalho. Deixa eu só te dizer uma coisa. Sabe como está o trabalho do área criminal? Vou fazer quase 40 anos. Você tem uma ideia? Foi meu professor de direito Foi penal. Foi o professor de processo civil, né? Então, fiquei achando que era para ter ouvido É porque eu enviei pela área de processo, né? O processo Quem penal. sabe, interdisciplinar. E o Robson foi meu aluno na época, né? Há muitos anos atrás. Né? Por isso que hoje é professor da instituição e da área de penal. Da área de penal. Bem, a Michele falou até agora sobre o seu trabalho, da verdade, eu acho que também os dados seriam relevantes para a gente poder fazer essa diferença. O juízo, geralmente, Michele, é o juízo vinculado à própria ação penal, ele que atribui. Eu costumo pedir revogação, principalmente de tornozeleira eletrônica. Eu peço a revogação. Eu já pedi de muitos casos na MPJ. A minha sala tem uma demanda muito grande de crime. Né? Então, em média, só na minha sala, no meu gabinete, são quase 680 processos. Né? Desses 680, eu tenho uma grande demanda na área criminal. Uma grande demanda. E cada vez mais o MPJ está tendo uma demanda criminal muito grande. Porque nós temos um convênio com o SEAP. Né? O SEAP todo dia manda para nós demandas criminais. Eu fui estagiário do Ministério Público e lá vi muitos casos de prisões preventivas durando mais de 90 dias, chegando até mais de 6 meses. Entendeu? Foi o que me despertou o interesse por esse tema. E muitas vezes eu peço a revogação da retirada da tornozeleira, porque a tornozeleira apresenta defeitos. E muitas vezes esses defeitos eles não são sanados pelo próprio sistema, pelo próprio órgão. Então eu não vejo necessidade de mais um acessório na perna do meu assistido. Então eu peço para retirar. Geralmente quando eu peço para retirar, o Ministério Público concorda comigo. No lapso temporal, ele tem que usar a tornozeleira, né? Apesar de que a gente adora a tornozeleira, porque aparece um relógio, né? Para poder olhar a hora. Então é muito interessante. Fez uma chupinha. Em certas comunidades é start. Muito bem. Sabe uma cliente disse? E a tornozeleira traz assim de mulher para ele. Eu ia falar que eu preferi minha perna. Não, mas ele falou isso para mim. Credo, sério. Ele disse, doutor, eu não mas quero também tirar minha tornozeleira. Eu disse, mas por que você não quer tirar? E também é Porque carta ela traz marcada. assim de mulher para Tanto mim. Eu disse, olha que legal, né? Então fica social. com a tornozeleira, pronto. Embora mas também um elemento como uma carta marcada, né? Fica bonito, então. Eu acho Só dentro do trabalho. Isso está no meu trabalho também. interessante. Tá. Eu gostei. E ela também é marca de extermínio. Eu adoro. Estou com uma ideia depois. Vamos falar disso. Muito o acadêmico quando ele tem essa segurança de falar. Isso daí me prende a observar o trabalho. A gente faz uma leitura prévia do trabalho, a gente conhece o trabalho e quando começa a falar aí na frente, a gente começa a perceber a segurança. Isso é muito legal a gente ver no trabalho científico, a segurança do acadêmico em relação ao que ele está escrevendo. Tá? Uma outra questão também, que faz o princípio da inocência, que eu acho que é fundamental para todos nós que trabalhamos na área criminal, eu acho que isso dá várias teses de doutorado, isso não dá só uma tese, mas dá várias teses de doutorado, e que doutorado essa possibilidade aqui, a abolição da inocência, em vários contextos. Né? Então, não te prendeu numa visão unicamente constitucional, mas tu foste além disso. Eu acho que isso é uma riqueza no teu trabalho. Uma outra questão também, eu percebo que tu leveste vários autores que são autores de ponta na área do direito penal, né? Do processo penal, que eu gosto muito. Só faltou mais dois aqui que eu gosto, não sei se vocês gostam dele, mas eu gosto do Paulo Rangel. Eu acho ele muito interessante, eu gosto desse cara, eu acho a leitura dele muito legal. E o Denis Feitosa, são dois autores que eu leio, os dois autores na cabeceira da minha cama que eu gosto de ler. Os outros também gosto muito, mas são dois autores que pouco a gente vê na academia falar, né? A gente vê mais o Nutt, né? O Aurélio
medidas. Tu acha interessante essa conversão da prisão das medidas? Tu acha essa conversão? De escolher, de tirar a prisão e colocar a medida. Ah, tá no ato do flagrante, você diz? Não só no flagrante, em qualquer momento. O que você acha disso? Olha, eu acho assim, professor, a situação da necessidade de analisar o caso concreto e verificar se aquela medida que foi aplicada, ela deixa de ser suficiente em algum momento. Tudo é uma questão de necessidade, de uma análise criteriosa do juízo. Então, assim, eu acho que se há a necessidade de se asseverar ou de se amenizar, eu acho válido, porque o que importa, embora os direitos fundamentais estejam no jogo, eu acho que é muito importante o resultado último do processo, que é a sentença. Então, se de alguma forma está sendo oferecido um risco para aquele processo, a depender do risco, do grau do risco, eu acho que é válido, sim, converter, acelerar ou amenizar. O cara tem que se recolher 10 horas da noite, você recolhe? Mentira. Ele está lá no pop som, não é? Eles tiram, né? Eles tiram a tornozeleira agora. Quebra a tornozeleira, coloca aquele Cachorro. papelzinho ao redor. Não, coloca no cachorro. É. Eu fui olhar o monitoramento do meu cliente, ele passou um mês dentro do quarto, eu não acredito. Eu fui lá olhar. A gente tem que olhar o monitoramento para poder pedir a reconversão, a retirada da tornozeleira. Eu digo, tu não vai, fica aqui que eu vou lá. Se tu for, tu é preso. Aí eu peguei e fui lá olhar. Eu percebi, ele deixava com o cachorro a tornozeleira. Então a gente precisa analisar essas medidas para poder saber que controle tem e quem monitora de fato isso, né? Porque na verdade você está proibido de sair, você não pode ter que se recolher 10 horas, o cara está nas baladas da vida praticando outros crimes. E é bom até pontuar que isso aí é a ausência de uma das elementais das medidas cautelares, né? Que seria a jurisdicionalidade. Isso é a prova de que o juiz não está fazendo controle da aplicação daquela medida, o juiz não está nem ligando, né? Então, isso aí é mais uma prova de que o nosso poder judiciário precisa melhorar em muito. Com certeza. Tá satisfeito. Obrigado, professor Guilherme. Por favor, meninos, a gente vai liberar ela para fora.